Olá, meu amado irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você. Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Hoje chegando já a nossa lição de número 20, que tem por tema o dízimo. Desde já quero pedir você para deixar seu like no nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações, para que assim que for colocado o vídeo, material no nosso canal, você esteja acompanhando. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse momento no estudo da sua palavra. Como eu falei anteriormente, o nosso tema é o dízimo, né? O que é que significa dízimo? Dízimo significa a 10ª parte, ou 10% daquilo que a gente ganha, da nossa renda. A primeira pergunta do nosso estudo de hoje é: como Deus manifestou o seu amor por nós? 1 João 4, versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Então Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo bastante conhecido, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então, ele nos amou a ponto de dar o seu Filho por nós, para que nós vivêssemos por meio dele. E o que mais Deus fez por seus filhos, né, por nós? Deuteronômio 8, versículo 17 e 18 diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Olha que interessante. Jamais você diga: olha, eu trabalhei, eu estudei, eu consegui, eu. Não, nós sempre devemos nos lembrar de Deus. Deus é quem nos dá força para conseguir, para trabalhar. Deus que nos dá saúde. Então, sem Deus, nós não poderíamos fazer nada. Então, é Deus que nos proporciona todas as coisas. Deus é que nos proporciona ter alguns bens materiais, ter riquezas. Por que razão Deus possui direito sobre nós, né, sobre os nossos bens? Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro motivo é porque Deus ele é o Criador. Foi Ele quem criou o universo, criou os céus e a terra. É como diz também Salmo 24, versículo 1: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é de Deus. Todas as coisas são do Senhor. Salmo 50, versículo 10 e 11 diz: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Então nós vemos através desses versículos que todas as coisas pertencem a Deus. Então Deus ele tem direito sobre nós, sobre os nossos bens. Não apenas porque Ele é o Criador, isso já seria suficiente, mas também porque Ele é o nosso mantenedor, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor. Que percentual de nossa renda Deus reservou para que pudéssemos devolver-lhe como ato de adoração? Levítico 27, versículo 30 diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então a Bíblia fala nos dízimos, ou seja, 10ª parte, 10%. Nem é mais e nem é menos. É este o valor que Deus estabeleceu, os 10%. Mas afinal, qual é o destino do dízimo? Para que serve o dízimo? Lá em Números 18, 21 diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam na tenda da congregação. Então, aos filhos de Levi, aos levitas, Deus destinou o dízimo.
porque eles prestavam serviço na tenda da congregação, ou seja, no santuário. Os filhos de Levi eles não tinham herança em Israel. Então Deus ele estabeleceu para que eles pudessem se manter. Em 1 Coríntios 9, versículo 14, ele é mais específico e diz assim, ó: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, os dízimos servem para manter aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que têm por único trabalho pregar a palavra de Deus. Logicamente que os pastores, por exemplo, têm família, né? Tem que se sustentar, são seres humanos como eu e você. Então, se eles têm como por única função pregar a palavra do Senhor, exercer essa obra de salvação, então o dízimo serve para que eles possam se manter, né? Ter o seu mantimento, ter o seu vestuário, pagar as suas contas de água, luz. Então, aqueles que pregam o Evangelho, eles devem viver do Evangelho. Assim é por direito da palavra do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, para que serve? Para que haja mantimento na minha casa, na casa do Senhor. O dízimo é para manutenção da obra do Senhor, para manutenção tanto do prédio, quanto daqueles que pregam o Evangelho, né, que vivam do Evangelho, como nós limos no versículo anterior. E ele continua dizendo, ó: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ele manda provar. Porque se trata de dinheiro, algumas pessoas já ficam, né, de orelha em pé. Orelha em pé significa desconfiado. Ou algumas pessoas até têm amor ao dinheiro, mas Deus ele manda provar. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. O que Deus acha daqueles que retêm os dízimos e as ofertas? Malaquias 3,8 diz assim: roubará o homem a Deus? O que você acha? Será que pode roubar a Deus? Parado Deus aqui é um assalto. Será que isso pode acontecer? Será que nós podemos roubar a Deus? Ele responde: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos e ofertas não são meus, não são seus, é de Deus. Nós devemos devolver porque é um mandamento dele. Ele ordenou que assim fosse feito. Ageu 1, versículo 6 diz: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis e não chegais para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no sactel furado. Olha que interessante comparação. Já prestou atenção como tem pessoas que ganham um salário razoavelmente bom, mas sempre tem contas para pagar, sempre estão endividados, sempre falta o dinheiro no final do mês. E já tem outras pessoas que não recebem um salário tão bom, mas tem as suas contas tudo bem direitinho, tem a sua vida organizada, mas isso porque são fiéis a Deus. Tem aquele ditado, a sabedoria popular, que o pouco sem Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É verdadeiro esse ditado. Quando nós somos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, parece as bênçãos se multiplicam em nossa vida. O salário pode até não ser muito, mas Deus multiplica. E muitas vezes aqueles que recebem um salário razoavelmente bom parece que colocou no saquetel furado, como diz o versículo bíblico, não serve, não paga todas as contas. E isso é uma questão de fidelidade a Deus, de fidelidade a este princípio bíblico. Que promessas Deus faz aos que fielmente lhe devolvem o dízimo? Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Em outras palavras, Deus multiplica, Deus abençoa, por mais que sejam poucos, mas Deus ele vai multiplicando, vai abençoando, e isso vai se tornando muito em nossa vida.
Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, pela nossa fidelidade, Deus promete repreender o devorador, que não vai ter praga sobre a lavoura, né? Que vai ter o seu devido fruto no seu tempo. Então Deus ele prometeu derramar bênçãos sem medida, né? Abrir as janelas dos céus. Mas é importante lembrar também que a motivação para devolvermos os dízimos a Deus não é conseguir bênçãos, não é para ser abençoado, mas porque nós já fomos abençoados. Se você devolve um dízimo de R$100, é porque você já conseguiu uma bênção de R$1.000. Se você devolve um dízimo de R$1.000, é porque você já conseguiu uma bênção de R$10.000. Então é uma forma de gratidão. Não é barganhar com Deus, não é devolver para ser abençoado, mas porque nós já fomos abençoados, e isso é uma maneira de gratidão ao Senhor. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz: Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não é devolver os dízimos e ofertar por obrigação ou por medo de ser castigado, mas é por amor, devolver por alegria, né? Por amor a Deus. Atos 17, versículo 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, se você não conhecia este princípio até o presente momento, a partir de então, você decida-se ser fiel ao Senhor, obedecer a este princípio bíblico. Então, meu amado irmão, Deus ele manifestou seu amor por nós, ele se manifesta a cada dia. Nós somos administradores de Deus, nada é nosso, né? Tudo é do Senhor. E de tudo que nós ganhamos, ele pede que devolvamos 10% a ele para a manutenção da sua obra, da pregação do Evangelho. Então Deus ele espera que cada um de nós sejamos fiéis, sejamos obedientes a este princípio. Então, meu amado irmão, reconheça o Senhor como mantenedor de todas as coisas. Ajude na pregação do Evangelho, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Decida-se devolver o dízimo de tudo o que o Senhor dá a ti a partir de hoje. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, meu amado irmão, que o Senhor Jesus te ilumine, que nós sejamos fiéis a este princípio da palavra do Senhor. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo estudo para a glória de Jesus.